Oi, gente, boa tarde. Eu estava falando sobre a Lei 8.142, que fala sobre justamente a questão da participação da comunidade. Porém, oi, Alexandre, porém, o negócio aqui saiu. Aí, vou continuar. Então, agora minha outra tela que não faz. Seu. Vou continuar do decreto 1508, que eu ia começar ele agora mesmo. E no finalzinho eu falo novamente sobre a Lei 8.142, tá? Para não atrapalhar o pessoal que está aqui em sala, certo? Vocês vão ficar vendo música. Já entrou todo mundo, né? Que estava antes. Pronto, vamos lá. Vamos lá começar. Deixa eu colocar aí. Seguinte, o decreto 7.508/2011, tá? Vamos falar sobre ele. Ele é o principal, né? Porque ele regulamenta aqui a Lei 8.080/90. Justamente, ele dispõe sobre a lei a organização do sistema de saúde do SUS, planejamento de saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, tá certo? Olha, duas coisas que caem muito em questão de legislação do SUS, né? Tanto a Lei 8.080, que foram as três últimas aulas que a gente viu, ela bem direitinho, gente, eu fragmentei bastante, que era para a gente ver bem direitinho essa lei, e o decreto 7.508, porque ele regulamenta essa lei 8.080/90. Então, se não cai um, cai outro. E geralmente cai os dois, tá certo? Então, principalmente quem for fazer amanhã, não, domingo, a prova da EGEDUC é bem bacana, para quem estiver no aulão, vocês vão ver que tem muita questão a respeito do 7.508 e principalmente também da Lei 8.080, que a gente vai explorar bastante, tá certo? Mas, deixando de conversa, deixando de enrolação, como eu tinha dito para vocês, o artigo 1 traz justamente isso, que é falando sobre a regulamentação desta lei, tá? E, no caso, o artigo 2 ele vem falando sobre os conceitos, né, para o efeito deste decreto considerar-se, que são os conceitos de que se aborda dentro deste decreto, que são regiões de saúde, portas de entrada, conceito ali das redes de saúde também, tá certo? Vem trazendo também ó, contrato organizativo, comissões, mapa de saúde, redes de saúde, serviços especiais de acesso aberto e protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Tá certo? Vem trazendo bem definido esses conceitos esses que geralmente é cobrado, tá? Então, vale a pena vocês prestarem bem atenção nisso e, de fato, fixarem e aprenderem bem direitinho esse daqui, tá certo? Então, vamos lá. O que é que nos fala aqui? O que é uma região de saúde? Ele é um espaço geográfico contínuo, constituído aqui, ó, por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. A exemplo aqui a gente dá uma de região de saúde, a primeira região aqui a gente tem João Pessoa, a segunda região a gente tem Guarabira. Né? Então, regiões de saúde. E mais à frente, rapidinho, vocês vão ver o que de fato caracteriza ser uma região de saúde. Porque não basta só dizer assim, é um espaço geográfico. Sim, mas o que de fato caracteriza essa região de saúde para ela ser de fato uma região de saúde? Né? Precisa de uma UBS, precisa de um atendimento especializado. Né? Então, vocês vão ver também o que constitui essas regiões de saúde, tá certo? Além disso, o decreto ele não substitui, gosto muito de falar isso para os meus alunos, que ele não substitui a Lei 8.080, tá? Ele a complementa. Ele traz, de fato, uma clareza sobre o planejamento da saúde, a assistência, a articulação interfederativa, tá? E o papel ali de cada dono do seu sistema. Eu gosto de dizer assim, então, isso aqui é só em linguajar para vocês, de fato, possam entender, certo? Um linguagem mais informal. Ó, tem dito também, falando sobre os contratos, né? Como havia dito no artigo 2,
É um contrato organizativo da ação pública de acordo com a colaboração afirmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Ó, preste bem atenção. Vocês vão ver, muitas vezes, que questão de rede de atenção, no caso que são as RAIs, né? Inclusive, temos uma aula especificamente somente para as RAIs, tá certo? Que é bem importante também, que tem caído bastante nos concursos também, quando se trata de atenção à saúde, né, de legislação, e até mesmo em questão específica mesmo, ela vem muito abordando isso. Então, vem caindo muitos princípios, os princípios, eles sempre vão estar ali, integrados aos conceitos, tá certo? Para saber de fato o que é. Então, ó, é um serviço de saúde ali na rede regionalizada e hierarquizada, princípios e diretrizes, como vocês bem sabem, que eu já havia explicado. Com a definição aqui, ó, definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde. Então, Alexandre colocou que não perder conexão, a minha internet está horrível. Eita, bichinho, depois você vai ver, Alexandre, essa aula, você consegue compreender. Qualquer coisa é só falar comigo. Sim, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação e desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, formas de controle e execução de demais elementos necessários à implementação integrada de ações e serviços de saúde. E alguém pediu para entrar. Benjamin. Olá, Benjamin, seja bem-vindo à nossa aula. Eu comecei agora, anteriormente eu estava falando sobre a Lei 8.142, e agora eu estou falando sobre o Decreto 7.508/2011, tá? Mas está bem no início mesmo, então não perdeu muita coisa, não. Vou voltar. Sim, e aí vem falando também sobre as portas de entrada, acho que Benjamin entrou agora. Falando sobre as portas de entrada, né, que são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. A gente sabe, né, uma das coisas que sempre falam que a porta de entrada preferencial é a questão da unidade básica familiar, ou a estratégia de saúde da família, como vocês bem sabem. Tá? Porém, aqui, quando vai, de fato, trazer esse decreto, ele não fala que preferencialmente é ela, ele só diz assim, que a porta de entradas. E aí cita as portas de entradas que a gente vai ver logo mais, certo? Mas se a questão vier dizendo qual é a porta preferencial, vocês já sabem que é a estratégia de saúde da família, tá bom? Atenção primária, no caso. Ó, o quarto, ele fala sobre comissões intergestores. Essas comissões intergestores, acredito eu, que vocês já estão mais do que batido na mente de vocês, né? Porque vocês viram isso bastante, que eu falei nas aulas anteriores também, mas a gente vai relembrar também o que elas são, tá certo? Então, são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos, né? Para a definição das regras de gestão compartilhada do SUS. Lembra, eu sempre falo, gestão é compartilhada do SUS, tá certo? Compartilhada por quem? Pela União. Quem são a União? Os estados, o município, o Distrito Federal, tá certo? Então, lembra sempre disso. Mapa da saúde aqui fala sobre a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações dos serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Há uma aula especificamente para mapa da saúde, tá? Então, fiquem bem tranquilos que vocês vão ver ele bem segmentado também. Rede de atenção à saúde, que esse acho que está despencando em todas as provas, né? Já vi questões perguntando o que era uma rede, vi questões também falando que, quais são os tipos de rede existentes no serviço. Então, sempre é muito bom lembrar, gente. Como eu havia dito a vocês, a gente vai ter uma aula especialmente para ela. Se eu conseguir, eu creio que eu consigo, finalizar essa aula toda hoje, decreto, a gente já iria para a rede de atenção à saúde na próxima aula. Porém, se não conseguir, então só daqui a 8 ou 15 dias a gente vê ela direitinho, tá certo? Serviços especiais de acesso aberto, esse daqui está sendo bem recente, entre aspas, né? Porque o pessoal das bancas estão começando a vê-lo mais, então está começando a entrar no gosto das bancas, tá certo? Que são serviços de saúde específicos para atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, bem? Vamos lá.
Temos também a questão do protocolo clínico e diretrizes terapêutica, que eu também abordei na aula anterior, mas aqui, novamente, eu falo para vocês, né, que é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Finalizamos, então, o artigo 2 deste decreto. Vocês viram que é, de fato, só trazendo mais os conceitos, tá? E vamos agora para o artigo 3, que é bem pequenininho, que fala justamente sobre o SUS, é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executado pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, e aqui indireta, quando eu falo justamente sobre a participação complementar da iniciativa privada. Lembrem-se disso, quando falar aqui de forma indireta, participação da iniciativa privada, aqui de forma complementar, tá bem? Mediante a participação complementar da iniciativa privada, como eu havia falado, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada, tá certo? Bom, e aí, nós vamos, de fato, começar a abordar aqui sobre questões de regiões de saúde. Então, papel e caneta na mão, assistam isso bem direitinho aqui, assim como também assinem. Escreva aí no caderno de vocês, que é bem importante. Então, o que é uma região de saúde? Como eu havia falado para vocês, é um espaço geográfico contínuo, né? Constituído de agrupamentos, municípios limítrofes ali, tá? Que eles precisam ter ali uma identidade cultural, econômica e sociais, redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços. Possui um objetivo. Que objetivos são esses nessas regiões de saúde? Ações e serviços eles devem ser organizados com a finalidade de atender demandas das populações do município, a elas vinculadas, e de garantir o acesso à equidade e à integralidade do cuidado de saúde local. Então, há um objetivo nessas regiões de saúde, certo? Não pode acontecer de qualquer forma. Além do mais, as ações de atenção básica e ações de vigilância em saúde, elas devem ser oferecidas prioritariamente no próprio território do município, tá certo? Então, essas ações, elas devem acontecer ali prioritariamente no município. As outras, no caso, um serviço especializado, é que pode ir para outro município, aí faz, de fato, essa região, tá bem? Ó, as ações de atenção básica, como eu tinha dito, as ações de vigilância e saúde devem ser oferecidas prioritariamente no município. Parte das ações de média e de alta complexidade pode ser disponibilizadas em outros lugares da região. E aí, para haver, de fato, uma região de saúde, lembra vocês que eu disse que precisava ter algumas características? Ou seja, para ser instituída, elas devem conter ações e serviços, no mínimo, aqui, ó, como a atenção psicossocial, tá certo? Exemplo aqui dos CAPs. Atenção primária, tá? Urgência e emergência, né? Assim como também a atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a própria vigilância em saúde. Então, para uma, de fato, acontecer daquela região ser uma região de saúde, aquele município ser uma região de saúde, ele precisa ter todas essas 5 características. Ele precisa ter uma atenção psicossocial, no CAPS, uma atenção uma primária, que é a saúde da família, serviços de urgência e emergência, a gente fala aqui de um SAMU, de uma UPA, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e a própria vigilância em saúde. Lembra, de aula, falei sobre questão de vigilância em saúde. O que é uma vigilância em saúde? Aquela que tem vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, né, as demais vigilâncias também, certo? Então, ficou claro isso daqui para vocês, essas características, isso daqui você precisa saber. Você precisa saber muito bem, vocês precisam saber dessas características. Por quê? Porque pode acontecer na prova de perguntar a vocês o que de fato precisa ser instituído uma região de saúde, né? Quais são as características ali que precisam ter, quais são os mínimos, que aqui é mínimo, ações e serviços que precisa ali aquela região ter. Então, pode ser que venha falando, dizer aqui, Santa Rita, conta uma historinha, você não gosta muito disso, né? Santa Rita é assim, assim, assado, tem essa atenção psicossocial, tem uma ESF, mas não tem a vigilância de saúde. Então, pode vir lá nas alternativas. Pode ser uma região de saúde, pode considerar uma região de saúde, e pode dar as alternativas. Não pode ser porque está faltando ali a atenção ambulatorial e especializada e hospitalar. Não falou sobre a questão da urgência e emergência. Então, para ser uma região de saúde, precisa ter esses 5 instituídos, tá certo? Ficou claro?
Cadê a Alexandra? A Alexandra sempre me responde, mas ele hoje está um pouquinho com dificuldade. Sim? Pronto, perfeito, Alexandra. Valeu. Ó, assim como também, ó, essas regiões de saúde, elas não podem ser instituídas de qualquer maneira, né? A gente viu que precisa ter critérios, e aí quem é que vai instituí-las? Vai instituir aqui, no caso, ó, os estados em articulação com os municípios. Gente, preste atenção. Não vai ser aqui o governo federal, a União em si, que vai instituir, mas sim os estados e a articulação com os municípios. Por quê? Porque lembra que a gente tem aquele comando único e aquela centralização, em que há uma vantagem ali para a municipalização, porque ele está mais à frente, no caso, está mais próximo do usuário, saber, no caso, do que fato, né, o usuário ele necessita. Então, por isso que vai ser aqui articulado entre os estados e o município. Porém, eles precisam respeitar as diretrizes gerais na comissão de intergestores tripartite. Lembra, falei anteriormente sobre a questão de comissão intergestores, tanto a tripartite quanto a bipartite. Quando vocês verem, porque pode ser que isso aconteça em prova, que venha cair uma questão sobre isso, ali devem ser instituídos pelos estados e municípios. Automaticamente, vocês vão querer ligar a quem? A CIB. Mas aqui, eles devem respeitar não as diretrizes de ACIB, mas as diretrizes gerais da Comissão Intergestora Tripartite, tá certo? Então, tem que lembrar desse daqui. Não é a CIB, e sim a CIT, tá certo? Assim como também as regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. Quanto mais uma região de saúde ela ali está fornecendo, mais recurso vai ter. Então, é básico isso. Se ela oferta mais aquele serviço, ela precisa de mais recurso, tá certo? Então, por isso. Além de que os entes federativos definirão os seguintes elementos com relação às regiões de saúde, no artigo 7, parágrafo único. Seus limites geográficos, como dito antes, população usuária das ações e dos serviços, rol de ações e serviços que serão ofertados, né, que esses serviços são ofertados. Lembra que na aula anterior eu falei, gente, os serviços que são ofertados, eles precisam, é um princípio, inclusive, né, da Lei 8.080, no artigo 7, que fala sobre a informação daqueles serviços que são prestados, que são oferecidos para a comunidade, né, para o usuário. Que serviços são esses, como esses serviços são encontrados, então tudo isso, ó, está aqui, tá certo? Então, rol de ações e serviços que serão ofertados, respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para a conformação desses serviços também. A finalidade aqui, gente, é integrar de fato uma gestão compartilhada de organização, planejamento e execução de ações e serviços. Então, a finalidade dessa região de saúde é justamente isso, é integrar a gestão compartilhada, e vocês percebem que há uma gestão compartilhada, quando eu falo aqui, ó, de estados e municípios que precisam respeitar as diretrizes de ACIT, tá? Então, há uma gestão de fato compartilhada para organização, planejamento, execução de ações e serviços. Entendem? E vocês viram que eu falo muito aqui, no caso da região de saúde, sobre dois princípios, né? No caso, sobre tudo, sobre um, né? Que é, no caso, a hierarquização. Ela está bastante aqui. Pronto, fechei a questão aqui de regiões de saúde. Todo mundo compreendeu bem, né? Isso posso passar. Gente, a aula já está quase acabando. Eu que posso passar. Quem cala consente. Então, vamos embora. Ó, rede de atenção. Quando se fala sobre redes de atenção, o que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui, ó, de conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade. Quando eu falo em níveis de complexidade, eu lembro o quê? A questão de hierarquização, né, que fala que era assim, inclusive. Com finalidade de garantir a integralidade. Aqui eu falo sobre 3 pontozinhos, no caso, sobre três princípios, ó. Eu falo, primeiramente, no caso aqui, de uma regionalização. Segundo, fala aqui de uma hierarquização. E terceiro, eu falo aqui sobre a questão da integralidade. Então, lá nas regiões de saúde, eu falava de 2. Aqui eu tô falando de 3. Tá certo? Então, para deixar isso bem claro para vocês. Estão compreendidos no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas,
em consonância, no caso, das diretrizes pactuadas. Então, é como se fosse, de fato, o macro, uma região, um micro, uma rede de atenção, entende? Porque, no caso, essa rede de atenção aqui, ela tem que estar compreendida dentro de uma região de saúde. Por isso que eu falei, primeiramente, de região de saúde, entende? Ou de várias delas, né? Que, no caso, ela pode estar tanto em uma só ou em várias delas. Em consonância com diretrizes pactuadas pelas comissões intergestores, certo? Falo também aqui da rede, no caso da rede de atenção, é só esse trechozinho aqui que eu mostrei para vocês. É só esse daqui para vocês ficarem bem atenção. Ah, outra coisa. Vocês podem até estar se perguntando, Márcia, me cite pelo menos uma rede de atenção, né? Que eu não fique assim tão voado, para que já fique ali, já sabe de algo para a próxima aula. A gente tem exemplo aqui da rede de atenção, no caso da Aline, rede cegonha, tá? A rede cegonha, por exemplo, ela apresenta muito dentro do entre município, entre um município e outro. Como assim, Márcia? A exemplo, na rede de cegonha, se faz, no caso, teste, né, básico ali, que você vai dentro da UBS. E depois o parto vai se fazer aonde? No hospital. A exemplo, a gente fez acompanhando o caso gestante aqui, todinha no UBS, quando, logicamente, é uma gestação sem ser de alto risco, né, uma gestação de baixo risco, e aí o parto realizado dela vai ser aqui em Guarabira. Então, há essa integralidade. Compreende? Então, esse conjunto. Então, a rede Alina, a rede Cegonha, a própria rede de atenção psicossocial, RAPS, no caso, também temos a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, então, todas essas são redes. Mas lembre, vou falar sobre redes, sobre cada uma delas, vou explorar bem direitinho para vocês na próxima aula, tá bem? Aqui o decreto ele vem só avisando, ó, uma rede é isso daqui, é um conjunto de ações de saúde articuladas em níveis de complexidade crescente, com finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, tá certo? Mas para dizer propriamente o que é uma rede, como é que ela funciona, o funcionamento, a estruturação dela, só na aula de rede, tá certo? A hierarquização aqui, ela fala justamente sobre o acesso universal, igualitário e ordenado de ações, que se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço, tá? E, no caso, falando sobre as portas de entrada, são ações e serviços de saúde nas redes de atenção à saúde e serviços, que a gente vê aqui, de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial, e especiais de acesso aberto, tá certo? Ó, coloquei aqui para vocês compreenderem melhor, ó, falando sobre regiões de saúde, que é como se fosse o onde, tá? Porque geralmente meus alunos eles têm muita dúvida nisso, né? Ah, professora, confundi os conceitos dessas regiões, dessas redes, dessa porta de entrada, é muita coisa. Então, ó, pensa que a região de saúde é o onde, é o espaço geográfico contínuo. Coloquei aqui a função, organizar o planejamento e a gestão de saúde. Exemplifiquei aqui, a segunda região de saúde, Guarabira, ela que define que Lagoa Dentro e os municípios vizinhos devam trabalhar juntos. O decreto deve conter no mínimo os serviços de UBS, urgência, CAPS e etc., que foi aqueles requisitos que eu falei para vocês, que as regiões de saúde, elas precisam ter. Já a rede de atenção à saúde, que são as RAIs, é o como. Lembra? Regiões foi o onde. As RAIs vai ser o como. Então, é o conjunto de serviços articulados que oferecem um cuidado integral à rede. No caso, que liga aqui, ó, os pontos dentro da região. Então, lembra, rede, você lembra logo de pontos, né? Tem os pontos ali. Então, função, garantir que o paciente não fique solto, né? Se ele entrar na rede, ele deve ter garantia de consulta, exame e cirurgia, caso ele necessite, né? Por exemplo, a rede Cegonha, ela conecta o teste de gravidez no posto de saúde ao parto no hospital especializado. Né? No decreto, a região de saúde serve justamente para a base para que as redes de atenção possam existir. E, no caso, as portas de entrada é por onde, né? Por onde é que esse usuário ele entra, né? São serviços de saúde específicos onde o cidadão pode iniciar o seu atendimento no SUS. Nem todo lugar é porta de entrada. Isso aqui é ótimo para vocês saberem, que nem todo lugar é porta de entrada, tá? A gente tem algumas portas de entrada, que são justamente a atenção primária, a atenção de urgência e emergência, a atenção psicossocial e serviços de atenção especializadas, né? Como o CERT, eu coloquei aqui, que é o Centro de Reabilitação em casos específicos.
função, ser o primeiro contato do paciente com o sistema. Lógico, lembra daqui. Se a questão nos traz que há uma rede, não, há uma porta de entrada preferencial, onde é? A questão da atenção primária, certo? Se ela não traz, lembra sempre dessas aqui, porque elas podem ter como requisito, tá certo? Então, coloquei aqui para vocês a diferença, para vocês saberem, e quero, vou até colocar aqui no chat, para vocês não esquecerem, ó, que há requisitos, né? No caso, requisitos aqui, ó, as diferenças, requisitos. Ó, para uma região de saúde é o quê? Regiões. Vocês anotarem em casa também. Para ser uma região de saúde, precisa ter atenção primária. Ela precisa ter urgência e emergência. Serviço, né? Urgência e emergência. Testei para vocês. Ela precisa ter serviço de atenção psicossocial. Ela precisa ter atenção ambulatorial especializada. E hospitalar também, tá? Hospitalar. E, por fim, vigilância em saúde. Márcia, por que você está colocando isso no chat? Porque vocês vão ver que esses são requisitos de regiões de saúde, né? Então, precisa ter serviço de atenção primária, serviço de urgência e emergência, serviço de atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. E para, no caso, acontecer portas de entrada, as portas de entrada são, no caso, essas aqui, ó, portas de entrada, que geralmente isso é muito questão de pegadinha. Quais são as portas de entradas que existem? Vocês vão ver que tem atenção primária, mesma coisa. Urgência e emergência. Atenção psicossocial. Vocês percebem que esse aqui, ó, os três primeiros é igual, né? Regiões de saúde, portas de entrada é igual aqui, se tornam iguais. Porém, o que vem diferenciar aqui são, no caso aqui de regiões de saúde, que diferencia que precisa ter atenção ambulatorial, especialidade hospitalar e vigilância de saúde, e das portas de entrada, serviços especiais abertos, de acesso aberto. Aberto. Coloquei no chat. Alexandro, alguém, por favor, copie e coloque. Acho que não dá nem para copiar, né? Veja se dá para copiar. Se der para copiar, jogue no grupo, por favor, para que o pessoal fixe isso bem direitinho. Né? Para facilitar justamente a memorização dos requisitos mínimos para instituir uma região de saúde e as portas de entrada do SUS. Porque imagina, se vem uma questão dessa e você fica na hora, meu Deus, eu vi isso, mas no tempo eu não aprendi, não decorei. Então agora tá aí bem certinho para vocês aprenderem e decorarem também, tá certo? Vou seguir adiante. Ó, falamos no caso de regiões, de portas de entrada, né? Aqui vamos falar, ó, no artigo 11, sobre a questão do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, além de critério cronológico, observadas as especificidades previstas para a pessoas com proteção especial, conforme a legislação vigente. A população indígena aqui, lembra, eu falava sobre subsistema da população indígena, né? Se eu não me engano, foi na aula 3, ou foi na aula 2. Né? A população indígena aqui, ó, contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com sua necessidade de assistência integral à saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
Já o usuário aqui será assegurado a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades dos serviços hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção, respectiva região. Certo? O artigo 13 fala sobre a questão de para assegurar o usuário do acesso universal, igualitário e ordenado, as ações de serviço de saúde do SUS caberá os entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestores, que é justamente garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e os serviços de saúde, orientar e ordenar os fluxos das ações e nos serviços de saúde, monitorar o acesso às ações e serviços de saúde e ofertar regionalmente os acessos e serviços de saúde. Então, tem tudo isso para assegurar o usuário. O Ministério da Saúde disporá, no caso, vai dispor sobre os critérios e diretrizes, procedimentos e demais medidas que auxiliem os entes federativos no cumprimento das atribuições previstas no artigo 13. O artigo 15 nos fala sobre o processo de planejamento da saúde, que será, por sua vez, prestem atenção, o processo de planejamento de saúde será ascendente, ele será integrado do nível local até o nível federal. Gravem isso bem direitinho na mente de vocês, porque sempre que vem cair algo sobre a questão de planejamento de saúde, eles perguntam se é do nível, perguntam às vezes se é do nível estadual para o nível federal, e não é do nível estadual, e sim do nível local, tá? Até o federal, ouvido os respectivos conselhos de saúde, que eu toquei na aula anterior, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros, bem como o planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada. Lembra, de forma direta e indireta. Então, assim como o SUS ele precisa ter esse planejamento de saúde, eles precisam aqui também, no caso a iniciativa privada, ter esse indutor de políticas para a questão do planejamento da saúde, entende? Então, um correlaciona-se ali com o outro. A compatibilização, que trata o capítulo de caso será efetuado no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultados de planejamento integrado dos entes federativos e deverão conter metas de saúde. A gente vai ver mais à frente sobre a questão de indicadores de saúde, metas de saúde, como é que funciona. Porque para alguns possa ser isso, isso aqui eu lido todos os dias, mas para outros possam ser que não tenham visto. Então, a gente também precisa falar sobre eles. O Conselho Nacional de Saúde ele estabelecerá ali as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas, lembra, vigilância epidemiológica, e da organização de serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde. Além disso, temos também que devem ser consideradas ações prestadas pela iniciativa privada de forma complementar ou não ao SUS, quais deverão compor os mapas de saúde regional, estadual e nacional, tá vendo? Assim como também o mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado entre os entes federativos, contribuindo para o estabelecimento dessas metas de saúde. O planejamento da saúde no âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada a partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde. E compete aqui, por fim, a Comissão de Intergestores Bipartite, de que trata o inciso 2 no artigo 30, pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional, tá certo? Então, gente, vou parar por aqui, porque na próxima aula, que não vai dar tempo de terminar ela toda, na próxima aula a gente vai justamente falando sobre a RENAME e a RENASSES, que são muito importantes, bem importantes. Então, assim, precisa falar ela bem devagar e bem fragmentada, porque tem pessoas que nunca tiveram esse contato, e eu quero passar isso bem direitinho para vocês, tá certo? Vou continuar aqui, como a aula tinha sido terminada, vou continuar com a Lei 8.142. Pausar aqui essa daqui, deixar isso aqui para a próxima aula, e vir com a Lei 8.142. Eu acredito que na próxima aula a gente consiga finalizar todo esse decreto e já começar também um pouco das redes de atenção, tá certo? O material dessa aula vai ser enviado no grupo,
Eu vou enviar também umas questões para vocês fazerem, tá certo? E enviarem, tá certo? Vou começar aqui essa daqui, porque senão não vai dar tempo de gravar também o outro. Deixa eu começar com, para quem estava na Lei 8.142, se quiser sair, fique à vontade. Para quem não estava, permaneça comigo para vocês compreenderem. Ó, a Lei 8.142, ela é bem curtinha, tá vendo? Então, por isso que preciso também falar sobre ela. Que eu falei, assim que eu comecei na aula, eu já comecei com ela. Porém, bateu em alguma coisa aqui e a aula acabou. Aí tive que voltar aqui, e quando eu voltei, já comecei a falar do decreto. Então, vamos lá. O que, é que nos fala aqui a Lei 8.142, para deixar isso aqui gravado para os outros. Beber água, senão não dá. Ó, a Lei 8.142, ela nos fala aqui justamente sobre a questão da participação da comunidade. Eu acho que para a Alexandra já está batido esse negócio de participação da comunidade. Mas ela fala justamente sobre essa participação da comunidade. E aí demonstra, de fato, de como é que essa comunidade ela pode participar do SUS. Porque, tudo certo, participa, mas participa como? E aí, justamente, ela vai participar por meio de conferências e conselhos, tá certo? E aí, uma das coisas que é cobrado nessa questão de saber da Lei 8.142 é a diferença entre as conferências de saúde e o Conselho de Saúde. Bom, a Conferência de Saúde, ela vai ser realizada a cada 4 anos, como tem dito aqui, ó. E aí vai apresentar-se a cada 4 anos por meio de representação de vários segmentos sociais, né? Além disso, para avaliar, no caso, ela avalia ali a questão da situação de saúde, tá? Ela propõe diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, claro. Então, se é município, ela vai corresponder ao município. Se é do estado, corresponder ao estado. Se é do Distrito Federal, é do Distrito Federal, tá certo? E ela pode ser também, além de 24 anos, ela pode, no caso, acontecer extraordinariamente por meio de uma chamada de um conselho, né? Então, se os conselhos disserem assim, não, precisa se fazer essa conferência de saúde aqui de 2 anos, ou precisa fazer extraordinariamente hoje, acontecer hoje, não, no caso, acontecer ainda esse mês, ou acontecer próximo mês, por uma determinada vertente, por uma determinada característica. Então, possa acontecer isso também. Então, ela fica de 4 porém, ela pode acontecer em qualquer momento, de fato, o conselho ou o poder executivo venha a convocar, tá certo? Só deixar isso bem claro para vocês. Já o Conselho de Saúde, ele tem ali um caráter permanente, então ele permanece, não deixa de existir. Deliberativo também, então ele fiscaliza de fato, tá? Ele é um órgão colegiado, se ele é um órgão colegiado, ele é composto, no caso, por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua aqui na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, tá certo? Inclusive em aspectos econômicos, que falava isso muito na aula anterior, né? Ele que fiscaliza de fato, é ele que ali disse esse plano de saúde ele está aprovado, se ele não está, certo? Então ele tem todo esse caráter de aprovação, tá? Assim como também cujas decisões eles serão homologados pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, tá certo? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde é o CONAS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde é o CONASSENS, que terão representação no Conselho Nacional de Saúde, tá certo? A representação dos usuários dos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Ou seja, quando eu falo nesse paritário, como é que vai funcionar? A composição dos conselhos e das conferências, elas são 50% usuários, e aí usuários, quem? Prestadores de serviços, pessoas de sindicato, pessoas ali que representam a sociedade, tá certo? Assim como também tem 50% de representantes dos demais segmentos. E aí esses demais segmentos são 25% de gestores e prestadores de serviço do SUS e 25% de trabalhadores de saúde. Nesse 25% de trabalhadores de saúde, vem uma resolução nos dizendo que não será mais somente o pessoal, no caso, que faz parte da saúde pública, mas também o pessoal que faz parte da iniciativa privada. Então, trabalhadores da iniciativa privada também devem corresponder uma parte desses 25%. Lembra, 50% de usuários, 50% dos representantes dos demais segmentos. Nesses 50% dos representantes dos demais segmentos, 25 deles são
são de gestores e prestadores dos serviços do SUS, né? E 25% de trabalhadores de saúde. Nesses 25% dos trabalhadores de saúde, eita, Márcia, quanta matemática! Nesses 25% de trabalhadores de saúde, também devem entrar não somente o pessoal de saúde pública, mas também os trabalhadores de iniciativa privada, tá certo? Então, ficou claro isso? Porque é isso daqui que a prova vem cobrar a vocês. É para saber a diferença do conselho de uma conferência e saber como é que, de fato, há essa composição dos conselhos nas conferências de saúde, tá? Ah, vai participar. A comunidade participa como? Ela vai participar ali por meio de 50% dos representantes dos demais segmentos. E aí vai participar por meio ali de uma indicação, que vai ser um sindicato, representante da igreja, vai acontecer ali, entende? Então, para isso ficar claro para vocês. Ficou claro, gente? Porque isso tá tão isso já é claro para mim, mas eu quero saber se é claro para vocês. Sim, pronto, perfeito. Valeu, Alexandre. E aí, quando apresentar esses 50%, valeu, Benjamin. Quando apresentar esses 50%, ele será paritária, tá? Então, lembra-se, sempre disse, paritária, paritária, certo? Bom, assim como também ele fala, no caso dessa questão de participação da comunidade, essa Lei 8.142, ela vem falar sobre algumas transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, tá certo? Então, por isso que outro ponto importante dela é justamente os recursos do Fundo Nacional de Saúde, como serão alocados, tá? E como é que serão alocados esses recursos? Ó, tem dizendo aqui, ó, por despesas, no caso de custeio e de capital do Ministério da Saúde e seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Quando eu falo em administração indireta, eu falo sobre a questão da iniciativa privada de modo complementar, tá certo? Investimentos previstos ali em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional, investimentos previstos ali pelo o plano quinquenal do Ministério da Saúde, feito a cada 5 anos, cobertura também das ações e serviços ali a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal, tá certo? Esses recursos destinados aos investimentos da rede de serviços e cobertura da assistencial ambulatorial e hospitalar as demais ações de saúde também. Esse repasse ele será realizado de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8.080/90 também, tá certo? Assim como também os recursos serão destinados pelo menos 70% para os municípios, afetando-se o restante para o Estado. Lembra, porque o município tem aquela questão da municipalização, né? Então, tem um custo maior, tá certo? E aí, como é que de fato faz para receber esses recursos, né? Porque a gente viu como é que esses recursos eles serão alocados, mas como é que esses recursos serão, no caso, por sua vez, recebidos, né? Por meio de recursos de transferência pela União de Municípios, Estados, Distrito Federal. Como é que deverão contar? Primeiramente, ele precisa ter aqui, ó, um fundo de saúde, tá? Para receber, ele precisa ter um fundo de saúde, então, um fundo municipal de saúde, fundo estadual de saúde, ele precisa ter. Ele precisa ter, ó, Conselho de Saúde com composição paritária, como eu havia explicado para vocês. Ele precisa ter plano de saúde, tá certo? Ele precisa ter relatórios de gestão que permitem o controle, tá? Ou seja, esse relatório de gestão, ele é anual e ele detalha o que foi feito com essas ações, serviços de saúde, tá certo? Contrapartida também precisa ter recursos para a saúde no respectivo orçamento e precisa ter a comissão de elaboração aqui do plano carreira, cargos e salários previstos de 2 anos para sua implantação. Esses planos de carreira aqui, os profissionais de saúde. Porém, a gente mal vê isso acontecer. Mal vê, gente. Isso aqui é, de fato, assim, somente em teoria mesmo, mesmo, mesmo. Sabe aquele negócio em teoria mesmo? Porque em teoria, em prática mesmo, a gente não vai acontecer. A gente vai acontecer, sim, esses 5 aqui, ó. Mas esse sexto, ele é bem, bem teoria mesmo. Tá certo? Então, pronto. É isso que fala, no caso, a Lei 8.142. O restante que fala aqui, ó, é falando que, no caso, o Ministério está entra em vigor a partir da data da publicação, as disposições, e que foi quando ela entrou em vigor. Pronto, é isso. Mas, em tese, a Lei 8.142 é uma das menores, uma das mais fáceis de compreender, porque fala somente sobre a questão das conferências e dos conselhos e como há esse repasse de recurso de saúde, tá certo?
Pronto. Finalizamos nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula também, onde iremos falar, né, sobre a questão do restante do decreto 7.508 e falar sobre as redes de atenção. Vou mandar para vocês as questões para vocês fazerem, certo? Se ficou alguma dúvida, permaneça aqui na sala. Se não ficou, é isso. Um cheiro e até mais. Até, Alexandre. Tchauzinho, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Para quem vai assistir depois. Lembro que eu comecei essa aula, era 3 horas. E falhou. Tem que falar isso aqui depois.